Olá pessoal, nós vamos dar agora continuidade no assunto conjuntos, só que agora é parte 2. Primeiro vamos falar do conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto que contém todos os elementos estudados, desde o conjunto N, conjunto dos números naturais, até o máximo, ou seja, dos números complexos e sucessivamente, tá? Então, todos os conjuntos fazem parte do conjunto universo. Agora, iremos estudar o conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? É o conjunto formado por todos os subconjuntos representado por conjunto das partes. Neste caso aqui, conjunto das partes de A. Alguns exemplos para facilitar a compreensão. Olha, digamos que você tem esse conjunto A, que é composto desses três elementos, 1, 2 e 3. Aí eu começo a construir subconjuntos com os elementos de A. O primeiro subconjunto que eu construo com os elementos de A é o conjunto vazio. Está aqui o conjunto vazio. Agora eu pego o número 1 e faço dele um subconjunto. Está aqui, um subconjunto. Pego o 2, faço outro subconjunto. Pego o 3, faço dele um outro subconjunto. Agora eu pego o 1 e o 2 e faço outro subconjunto. Pego o 1 e o 3, está aqui, e faço outro subconjunto. Pego agora o 2 e o 3, faço outro subconjunto e finalmente eu pego todos os elementos de A e faço um outro subconjunto. Aí eu pego todos esses subconjuntos e ponho dentro de outro conjunto. Então, este conjunto formado com os subconjuntos de A, a gente chama de conjunto das partes de A. Eu creio que deu para entender, tá? Conjunto das partes de A. Por que conjunto das partes de A? Porque eu peguei os subconjuntos, ou melhor, peguei os elementos de A e formei várias partes, ou seja, vários subconjuntos. E peguei esses subconjuntos e formei um conjunto com eles, que eu chamo conjunto das partes ou conjunto dos subconjuntos. E quantos subconjuntos dá para fazer com um conjunto? Por exemplo, com o conjunto A. Qualquer conjunto, quantos subconjuntos dá para fazer? Tem esta fórmula aqui, 2 elevado a n. N é igual ao número de elementos. Neste caso de A, ele tem 3 elementos, então n vai ser igual ao número 3. Fica 2 elevado a n, então 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é igual a 8. Uma observação bem importante isso aqui. O conjunto vazio, ele faz parte do conjunto das partes. Então, ele pertence ao conjunto das partes de A. E o conjunto vazio também está contido no conjunto das partes. Por quê? O conjunto vazio faz parte e pertence e está contido em qualquer conjunto. Mas vamos pegar esse subconjunto aqui. Ele pertence ao conjunto das partes, mas ele não está contido no conjunto das partes. A mesma coisa sucede com esse subconjunto aqui, 2 e 3. Ele pertence ao conjunto das partes, mas esse 2 e 3 não está contido no conjunto das partes. Agora que ferrou. Como é que você vai entender? É bom saber que esse subconjunto aqui, esse conjunto, esse elemento aqui, ele é um subconjunto de A. Mas ele não é subconjunto de PA, tá? Ele não é um subconjunto de PA, ele é um elemento de PA. O primeiro elemento é este, depois ele, depois este aqui, e assim sucessivamente. Então, pertence é uma relação que existe entre elementos, como é este caso, tá? Entre elementos e o conjunto. Enquanto que está contido é uma relação de subconjuntos e conjuntos. Neste caso aqui,
este elemento aqui, ele é um subconjunto de A. Com relação a A, ele está contido em A. Mas em relação a PA, ele não está contido em PA. Ele pertence a PA. E como é que eu faço para ele ficar contido em PA? É só transformar ele em um subconjunto. Como é que eu faço? Ponho ele dentro de mais duas chaves. Vai ficar assim, ó. Botei ele dentro de duas chaves, entre chaves, e aí ele se tornou um subconjunto de PA. Aí sim, aí ele fica contido em PA. Por quê? Porque ele se tornou um subconjunto de PA. A mesma coisa acontece com o 2 e o 3. Ó. Ele é um elemento de PA. E se eu quiser pôr uma relação de estar contido em PA, eu terei que transformar ele em um subconjunto de PA. Então, terei que pôr ele dentro de chaves. Aí ele se tornou um subconjunto. E a mesma coisa acontece com os outros elementos. Exercício de conjuntos das partes. Exercício número 1. Dados A, 0, 2, 4 e B, 2 e 3, calcule o conjunto das partes de A. Então, eu preciso saber quais são os elementos de PA. Então, eu precisarei construir os subconjuntos de A. Quando eu construir os subconjuntos de A, eu terei os elementos de PA. Então, primeiro a gente abre chaves e põe os elementos dentro dele. E os elementos serão os subconjuntos de A. Está escrito aqui, o conjunto das partes de A. Então, eu terei que criar as partes de A, ou seja, os subconjuntos de A. Primeiro, vamos lá, é o conjunto vazio. Depois eu pego o 0 e faço dele um subconjunto. Pego o 2, faço um subconjunto. O 4, um subconjunto. Agora 0 e 2, um subconjunto. 0 e 4, um subconjunto. 2 e 4, um subconjunto. Depois eu pego todos os elementos e faço dele um outro subconjunto. E ponho dentro do conjunto das partes de A. A mesma coisa com PB. Eu pego aqui, ó, conjunto vazio, ele está dentro de todos os conjuntos. Aí eu pego o 2, faço um subconjunto. Pego o 3, faço um subconjunto. Pego o 2 e o 3 e faço um subconjunto e ponho dentro desse conjunto aqui que eu chamo conjunto das partes de B. Exercício número 2. Determine o número de elementos de PA quando A é igual a 1, 2, 3, 4, B é igual a 0, 1, 2, 3, 4, C, que é igual a 1, 2, 3, pontinho, pontinho, 9. E D, x tal que x é número par menor que 8. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço, o que é que está pedindo? O número de elementos de PA. Então observe, a fórmula para se calcular o número de elementos de PA é esta aqui, 2 elevado a n. Quantos elementos tem em A? 4. Então fica no lugar do n o 4. 2 elevado a 4 é igual a 16. Quantos elementos tem em PB? Mesma coisa, 2 elevado a n e conto. 1, 2, 3, 4, 5. No lugar de n eu ponho 5. 2 elevado a 5 é igual a 32. E aqui, quantos elementos eu tenho aqui? Tenho 9. Então, PC é igual a 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado a 9, e dá 512. E aqui, pessoal, x tal que x é número par menor que 8. Então, PD é igual a 2 elevado a n. Se é um número par menor que 8, é só contar. O primeiro número par é o 0, segundo número par é o 2, terceiro é o quarto, é o 4 e o quarto é o 6. Tem que ser números pares menor que 8. Então, é 0, 2, 4 e 6. Ou seja, são 4 elementos. Então, fica 2 elevado a 4, que é igual a 16. Questão número 3. Quantos elementos tem um conjunto de 2048 subconjuntos? Olha só, pessoal. Aqui, nós já sabemos quantos subconjuntos tem esse conjunto.
Só que aqui ele está pedindo quantos elementos tem neste conjunto. Então vamos lá, pessoal. A fórmula para a gente calcular o número de elementos é este aqui, 2 elevado a n, mas só que nós já sabemos o número de elementos, ou melhor, o número de subconjunto. Repetindo, pessoal, a fórmula para a gente calcular a quantidade de subconjuntos é 2 elevado a n, só que nós já sabemos quantos subconjuntos nós temos aqui nesse conjunto, que eu não sei o nome dele, tá? Então, a única maneira da gente descobrir é decompondo esse 2048. Então, tá aqui, peguei 2048, dividi por 2, deu 1024, por 2, 512, por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, até chegar bem aqui no 1. Eu não botei o 1 aqui. E agora? Os divisores foi o número 2. Aí eu conto quantos divisores eu obtive aqui. Contei e deu 11. Então ficou 2 elevado a 11. Tá? 2 elevado a 11. Então, 2048 é igual a 2 elevado a 11. Então, no lugar de 2048, eu ponho 2 elevado a 11. Então, 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 11. É bom saber que n é o número de elementos. Como no primeiro membro a base é 2 e no segundo membro a base também é 2, elas se anulam. Aí resta apenas os expoentes. N é igual a 11. Então, fica n é igual a 11. Então, quantos elementos tem um conjunto de 2048 subconjuntos? Tem 11 elementos. Agora vamos falar de união de conjuntos. A união de dois ou mais conjuntos é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem aos conjuntos unidos. Então é aqui, ó. Seja os conjuntos A e B. Vamos determinar um conjunto C formado pelos elementos que pertencem a A ou a B ou a ambos. Temos aqui o conjunto A e temos aqui o conjunto B. Eu quero formar um conjunto C, que é resultado da união desses dois conjuntos. Então é só pegar todos os elementos de A e todos os elementos de B e a gente põe dentro do mesmo balaio. Só tem um detalhe, tem elementos que se repetem, por exemplo aqui tem 0 em A e 0 em B. Então não precisa repetir, basta pôr um elemento, que é o 0 de A ou 0 de B. Ok? Então, se eu puser o 0 de A, não precisa pôr o 0 de B. Qual é o outro elemento que se repete? O 2. O 2 repete em B. Então, basta pôr o 2 aqui. Está aqui. E sucessivamente, o 4 também se repete. Não precisa repetir, basta pôr um dentre eles. Junta tudo e os números que se repetem, a gente não precisa repetir. Está aqui. Beleza? C é a união desses dois números sem a repetição. Designamos a união de A e B por A unido por B. Esse usão aqui significa união. A unido com B, ou seja, A mais B. A unido com B significa X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Exemplos. Temos aqui o conjunto A e o conjunto B. A mesma coisa que nós fizemos. A unido com B é pegar todos os elementos de A e os elementos de B e pôr dentro do mesmo balaio. Só que aqueles números que se repetem, não precisa repeti-los. Olha, tem um aqui no A e um no B. Não precisa pôr dois uns. 2 se repete também. Tem A e B. Não precisa pôr 2, 2. O 3 se repete. Não precisa pôr 3, 3. Basta 1. 4 não se repete. 5 não se repete. O 7 não se repete. Pronto. Está aqui. Ó. E aqui a gente representa através do diagrama de Venn. A gente pega os elementos. A gente primeiro verifica se tem elementos repetidos. Se tem, então a gente forma os dois diagramas desta forma.
e os elementos repetidos a gente põe aqui neste local aqui. E aí, os elementos de A que não se repetem aqui, a gente põe bem aqui, ó. Olha, quais são os elementos de A que se repetem? 1, 2 e 3. Então, a gente pega o que sobrou, o 0 e o 4, e põe aqui fora. Quanto ao B, mesma coisa. 1, 2, 3, já está aqui dentro. Quais elementos sobraram? O 5 e o 7, a gente põe bem aqui. A união deles dois gera isso aqui, ó. Você quer unir esses dois conjuntos, você pega todo esse conjunto A. 0, 1, 2, 3 e 4, põe aqui dentro. E o restante do conjunto B, você põe bem aqui, ó. Todo o conjunto A está aqui, ó. Mais o restante do conjunto B. Se você quiser, pode fazer assim. Pega esses números aqui que estão fora, põe bem aqui, ó, 0 e 4. Aí põe 1, 2, 3, ó, bem aqui, ó. E pega esses aqui, ó, põe aqui. Soma esses números aqui, junta esses números aqui, com esses aqui, com esses aqui. Isso é união. União de dois conjuntos é pegar esses elementos que estão aqui fora, ó, com esses elementos que pertencem aos dois conjuntos, e esses elementos que pertencem apenas a B. Vamos repetir. Unir esses dois conjuntos é pegar esses elementos que pertencem somente a A, com esses elementos que pertencem a A e a B, e esses elementos que pertencem somente a B, e põe tudo dentro do mesmo diagrama aqui. Aí temos A unido com B. Outro exemplo, aqui temos o conjunto A e o conjunto B. Unir A com B é pegar todos os elementos de A e todos os elementos de B e botar dentro do mesmo balaio. Agora observe, o mesmo elemento de A está em B. 0, 1, 2, 3 estão aqui dentro. Então a gente pega todos os elementos de B, junta com os elementos de A sem repetir. E no diagrama de Venn a gente vê isso aqui, ó. A gente pode observar que A unido com B, ó, A unido com B é a mesma coisa que B. Então, ó, o conjunto A está dentro do conjunto B. Ó. Está dentro do conjunto B. Tá? Dá para enxergar isso aqui. Ó. O conjunto A são esses elementos e esses elementos estão todos dentro de B. Então, significa que o conjunto A está dentro do conjunto B. Juntar tudo é formar esse conjunto aqui. Ó. Unir é pegar todos os elementos de A e todos os elementos de B e pôr dentro do mesmo balaio. Então, basta repetir o conjunto B aqui, estará tudo ok. Outro exemplo, exemplo C. Pega o conjunto A e o conjunto B. Dá para observar que não há elementos repetidos aqui, ó. Então é só juntar tudo e pôr dentro do mesmo balaio. Com respeito ao diagrama de Venn, é a mesma coisa. Como não há elementos em A que estejam no conjunto B, a gente representa eles de formas separadas. Unir os dois é fazer isso, pegar todos os elementos e pôr dentro do mesmo diagrama. Vamos ver agora alguns exercícios de união de conjuntos. Sendo A igual a 0, 1, 2, 3, B 0, 2, 3, 5 e C é igual a x, tal que x é número par menor que 10, e D igual a x, tal que x é número ímpar compreendido entre 4 e 10, determine A unido com B, A unido com C, A unido com D e B unido com C e B unido com D. Então, primeiro a gente pega os conjuntos aí, o conjunto A põe para cá, conjunto B põe para cá, e o conjunto C a gente tem que construir, porque está dizendo que os elementos de C, que a gente chama de x, são números pares menores que 10. Então, o primeiro número par é o 0, depois vem o 2, vem o 4, o 6 e o 8. Então, são esses elementos aqui, ó, 0, 2, 4, 6 e 8. O conjunto D diz que os elementos representados por x é o número ímpar compreendido entre 4 e 10. Qual é o próximo número ímpar depois do 4? É o 5. Depois 7. Depois 9. Como tem que ser
compreendido entre 4 e 10, então é 5, 7 e 9. Pronto, temos os 4 conjuntos aqui. Agora é só unir. Pega o A e une com B. Os números que se repetem não precisam serem repetidos. A unido com C, A, C. Mesma coisa, só junta. Os números que se repetem não precisam se repetir. A unido com D, A unido com D, mesma coisa. Une o A com D. B unido com C, B unido com C, mesma coisa. Une, junta os dois. B unido com D, junta os dois, sem repetir elementos. Temos o F, o G, o H e o I. Então, traz para cá os elementos, né, os conjuntos, e se une C com D, junta todos os elementos. A unido com B unido com C, então unido com D. A unido com B unido com D. Então pega A, B e D e junta, põe tudo dentro do mesmo balaio, mesmo conjunto. Mesma coisa a gente faz aqui. Une o A com C e com D. Põe tudo dentro do mesmo balaio, sem repetir os números. B unido com C, unido com D. B unido com C, unido com D. Pega todos esses elementos aqui e põe dentro do mesmo balaio. Questão número 2. Considere o diagrama a seguir. Ó, tá aqui, ó. 3 conjuntos, A, B e C. O que é que ele está pedindo? Calcule A unido com B, A unido com C, B unido com C, A unido com B e unido com C. Então, vamos unir A com B. Ó, A e B. Você pega todos os elementos de A, 1, 3, 1, 2, 3, 4 e 9. São os elementos de A. E mais estes elementos aqui que estão fora, pertencem somente ao conjunto B, mas não pertencem ao conjunto A. Então, você pega todos os elementos de A, que são esses aqui, e mais esses aqui, ó, e põe dentro do mesmo balaio. A unido com C, ó, mesma coisa. Pega todo o conjunto A e junta com esses elementos de C que não estão dentro de A. Aí você vai formar esse conjunto. Mesma coisa se faz com B unido com C. Ó. Pega todos os elementos de B com mais esses aqui, ó, que pertence a C, mas não pertence a B. Põe tudo dentro do mesmo balaio. Aqui A unido com B, unido com C. Pega todos os elementos de A, com esses elementos de B aqui, que não estão dentro de A, e esses elementos de C, que não estão nem dentro de A e nem dentro de B. E põe tudo dentro do mesmo balaio. Beleza, pessoal? Interseção de conjuntos. Há interseção entre dois ou mais conjuntos quando existem elementos comuns entre eles. Designamos a interseção de A e B por A inter B. É assim que a gente lê. Interseção é um U invertido. Então, a gente lê assim, A inter B. A inter B é igual a X tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, a interseção, representado por X, são aqueles números que pertencem ao conjunto A e pertencem ao conjunto B ao mesmo tempo. Temos aqui alguns exemplos, o conjunto A, conjunto B. Quais são os elementos que estão em A? O 1 está em A e está em B também. O 3 está em A e está em B. Então, temos dois elementos em comum entre os dois conjuntos, o 1 e o 3. Então, a interseção entre eles é 1 e 3. A interseção entre dois conjuntos são aqueles elementos que estão presentes simultaneamente entre os dois conjuntos. Tá? É assim que a gente representa. Os elementos que são comuns nos dois conjuntos, a gente observa primeiro os dois conjuntos e vê se tem elementos em comum. Se tiver, a gente pega os dois conjuntos, entrelaça assim, e os dois elementos ou mais elementos que forem comuns entre eles, a gente põe aqui dentro. E os elementos restantes de A, a gente põe aqui fora, só no conjunto A. Os elementos restantes de B, a gente põe aqui fora, só no conjunto B. Agora eu quero
já calculei qual é a interseção entre esses dois conjuntos. A interseção é esses dois elementos aqui, ó, que fazem parte tanto de A quanto B. Tá? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade neste assunto.